Pessoal, quero falar um pouco sobre a nossa migração, a nossa adaptação, quando saímos lá do Mato Grosso, onde morávamos na cidade de Sorriso, Mato Grosso, para aqui para Gominas, Pará, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho a respeito dessa viagem, dessa mudança, o porquê que mudamos também. Então, pessoal, essas e outras perguntas, assiste o vídeo todinho completo e você vai ficar por dentro do que aconteceu. Antes disso, gostaria de deixar aí, lembrar você que tem lá na minha comunidade um post lá, inclusive, pessoal, só tem ali 4 comentários. Só uma pergunta ali, as outras é só comentário, mas não tem muitas perguntas. Então, pessoal, no meio de tantas perguntas, não é possível que tenha uma que você não possa deixar lá para mim, né, pessoal? Poxa, vamos lá, né, pessoal? Incentivo aí, dá o seu incentivo aí também e vai lá e deixa a sua perguntinha para eu poder responder em vídeo, tá? É só deixar uma pergunta, tá? Então, pessoal, falando um pouco sobre essa mudança, pessoal, essa adaptação, como será? Será que conseguimos nos adaptar aqui neste lugar? O lugar é um pouco diferenciado de lá do Mato Grosso? Pois então, vamos a essa e mais perguntas? Enfim, pessoal, quando a gente veio, foi no ano de 2001. Exatamente, em 2001 que a gente veio. Dá para perceber que temos algum tempinho já aqui, né? Tá. Mas antes um pouquinho, antes da gente chegar aqui, lá mesmo onde a gente morávamos, estávamos à procura de terras para comprar. Meu esposo, ele tinha abrido uma vidraçaria. Quando a gente casou, ele colocou uma vidraçaria para trabalhar. Embora ele já trabalhasse no ramo de agricultor, aí no ramo da agricultura, mas quando a gente casou, ele resolveu abrir vidraçaria. E a gente fez isso, né? Meu esposo abriu vidraçaria e ficou trabalhando na cidade. Aí, durante esse tempo, ele vendeu a vidraçaria e depois resolveu abrir de novo. E daí mais um pouco na vidraçaria. E nesse meio tempo aí, meu sogro e minha sogra estavam se divorciando e aconteceu que resolveram vender lá o pedaço, a parte da terra, né? As partes da terra resolveram vender para poder dividir entre eles. E foi aí então que nasceu a vontade de fazer essa migração. Embora lá procurávamos terra. Eu lembro do meu esposo pegar o carrinho que a gente tinha, um Fiorino, né? E aí é tipo estradinha, tá? Então, pessoal, a gente saía por lá, andar pelas direções lá, procurar terra, né, para comprar, ver as condições e tudo. Só que estava bem complicado de encontrar terras por lá. As terras por lá eram bem mais caras do que para cá. Na ocasião, eram bem mais caras do que para cá, né, no Pará. Aqui, como ainda tinha muito mato e também não tinha tanta agricultura, né? Na época, quando a gente chegou aqui, era mais aí pecuária, né? Era gado e madeira, né? Então, o negócio de agricultura não tinha muito. Aconteceu que uma vizinha lá, uma amiga da minha sogra, falou: por que vocês não vão conhecer Paragominas? Aí ela falou que tinha parente que estava para cá, né? Aí foi que nasceu a ideia. Nós nem sabia que nome era esse. Nós não conhecia esse nome, né? Nem se falava. Aí então começaram assim a procurar, né, pesquisar, e daí viram, né, esse nome, né? E não é que a minha sogra realmente resolveu vir conhecer, embora tão longe assim, ainda mesmo assim resolveram, ela e os filhos dela, vir conhecer a cidade. E assim eles vieram. Eu lembro que eu estava grávida da Rebeca. Antes da Rebeca nascer, aí veio o meu esposo, veio a minha sogra, veio meus cunhados, não todos, né, mas alguns. Aí vieram de carro para cá conhecer. Aí foi que compraram a primeira terra, né, onde a gente morou a primeira vez, né, tá? Na fazenda que dá 10 quilômetros de Paragominas. E aí depois, né, aí passou um tempinho mais, aí sim que compraram outra parte de terra, dividindo aí para os filhos da cidade de Paragominas para cá. Então, ficou bem mais longe, a distância bem mais longe de lá, né?
Mas é assim, pessoal. Então estamos aqui até hoje. Tá, daí meu esposo veio conhecer a terra, né? Minha sogra veio, resolveram comprar a terra, tudo. Aí meu esposo voltou para lá para a gente fazer as nossas mudanças. Eu me lembro que eu ficava assim, sabe? Eu entrava assim, eu ficava triste, eu chorava porque eu torcia para que comprasse terra para lá. Para mim, 100 quilômetros, pessoal, era longe da minha família, né? Meus pais, minha família lá, Sorriso, né? Eu não queria sair de perto, porque para mim 100 quilômetros era longe, né? Meu esposo ia lá perto, lá, né, nas proximidades, andava por lá, e eu achava que já era longe. E olha onde a gente veio parar, né? 3.000 quilômetros de distância, né? Então, quer dizer, 100 quilômetros era fichinha, era tão pertinho, né? Então, e aconteceu isso. Daí resolveram vir para cá, porque lá não estava dando certo de comprar terra, né? E aí aqui os preços estavam mais em conta e foi o que aconteceu. Então viemos para cá, assim, pessoal, dá 3.000 quilômetros indo em direção a Maranhão, tá? Imperatriz, lá para Goiânia, depois a gente vira para Cuiabá e volta para o Mato Grosso. Para fazer essa viagem assim, dá 3.000 quilômetros. E para fazer aqui para o lado de Marabá, vai entrando ali em Redenção, tá? Vai entrando em Vila Rica, aí entra lá na passagem dos índios, lá onde tem o reserva indígena, a gente passa pela balsa, aí dá 2.000 quilômetros, tá? O próximo 2.000 quilômetros. Então, mesmo assim fica longe, né? Mas é esse o caminho. Eu já estava achando ruim que 100 quilômetros para mim já era tão longe, que eu não queria sair de lá, eu chorava, eu reclamava, eu não queria. Mas assim, né? A gente, quando casa, a gente tem que seguir o esposo, né? E foi isso que aconteceu. Eu vim, a gente veio. Inclusive, a nossa viagem foi bem assim, demorada, porque de caminhão, né? E ainda mais naquela época que asfalto, até hoje, tem lugares lá que é ruim. Quando a gente passa mesmo lá pela reserva indígena, praticamente 200, eu não lembro direito, mas é bastante de terra. Além das terras forem assim com bastante areia, então fica bem difícil. Na época da chuva é pior ainda. E na seca também, porque a areia vai afundando, então fica cheio de buraco, né? Então até hoje tá assim para você ver que como que tá assim o adiantamento lá não tá muito garantido, né? As estradas tá bem péssima mesmo de andar. Mas ou você escolhe ir por ali, ou você escolhe ir por Goiânia, que fica mais longe, ou vai de avião, enfim, né? E se falando sobre essa adaptação, né, mais difícil que eu achei para mim foi ficar longe da minha família lá, dos meus pais, dos meus irmãos que moram lá, entenderam? Então essa foi a dificuldade. E também a cidade lá era bem mais assim, vistosa, como diz assim, mais bonita, mais ajeitada. Mas mesmo assim, a gente veio para cá devido a isso que falamos, né? Porque as terras aqui estavam mais em conta. Então não adianta você estar em um lugar em que você não consegue um bom emprego, um bom trabalho, uma coisa que não vai agregar aí para ajudar, né? Não adianta você estar lá se batendo se não tem uma coisa que vai te ajudar financeiramente. Então, aqui encontramos mais oportunidades do que lá na época. Como eu falei, lá os terrenos estavam bem mais caros do que para cá quando a gente veio, entenderam? Então, um dos motivos foram estes, né? Então, eu lembro quando a gente veio de caminhão, já tinha nascido a Rebeca era bebezinha, ainda não tinha nem 3 meses, pessoal, quando a gente veio nessa mudança. Imagina, passando de caminhão naquela estrada de chão, pessoal. Dormimos acho que 3 noites, se não me engano. Saímos de Sorriso, saímos no dia 7 de setembro, ou seja, no dia de feriado, saímos bem cedinho, no dia 7 de setembro de 2001, saímos de lá. Foi o dia a gente foi, uma noite antes, a gente foi lá na casa dos pais, nos despedimos. Pessoal, me desculpa, eu me emocionei, sabe? Quando se fala nesse momento de despedida, é o momento mais difícil que a gente encontra quando a gente tem que sair do lugar da família que a gente ama. Não sei, a gente era uma família que a gente se dava bem, né? Não era a família briguenta que ficava reclamando e brigando lá, não. A gente era uma família que se dava muito bem. Eu amava estar lá. A gente morava lá
A gente se dava super bem, pegava o Jonathan, que só tinha o Jonathan na época, pegava minha bicicletinha, ia lá na casa da mãe, ficava lá, né, conversava, depois voltava para minha casinha, né, para minha casa, com meu esposo, com meu filho. Então, pessoal, era muito maravilhoso também. Mas, como diz, né, a despedida realmente não é fácil. Não é fácil a gente sair do lugar que a gente ama, né, família, tudo, mas foi preciso, né? Mas o que eu posso dizer com isso que hoje já me acostumei aqui, né? Já foi dor, a gente sente sim, quando, igual agora, né? Falando no assunto, né? A gente lembra da família, porque hoje meu pai não está mais lá, hoje meu irmão também não está. Duas pessoas que eu amo já partiram durante o tempo que eu estou aqui. Eu sei que a gente vai lá, viaja, tudo, mas vem a lembrança, né, pessoal, quando eu saí de lá há mais de 20 anos, né, pessoal, em 2021, tinha meu irmão, tinha meu pai, e hoje eles não estão mais lá. Então, a gente se emociona assim, sabe? A gente se emociona porque é uma saudade quando você vai lá, eles não estão, mas eu tenho outros meus familiares lá e a gente vai lá, tem minha mãe ainda, tem meus irmãos que moram lá, mas assim, falando, né, retornando aí há 20 anos atrás, há 22 anos atrás, né, de 2021 para agora, então, quer dizer, quando a gente sempre ia lá visitando, né, e tinha meu irmão, Demilson, meu irmão morreu primeiro, né, ele morreu em 2015, meu irmão, né, mas a gente sempre estava indo, né, visitar, aí depois agora, meu pai faleceu agora, aí no ano passado, 2024, né, faleceu. Então, assim, realmente é complicado essa parte aí. Então, assim, né, falando, né, voltando aí no dia que a gente saiu de lá, que era o dia 7, né, dia 7 de setembro, quando a gente saiu de lá, então a gente veio no caminhão, né, veio bem demorado, porque andar em estrada de chão e tudo mais também, né, tinha vários pedaços de chão aí, pontes, né, também inacabadas, sabe aquelas pontes de madeira bem assim, né, tinha que cuidar muitas vezes também onde pisar e tudo mais, então, nesse lado aí, então tinha que ter cuidado, então a gente veio demorando, então passamos, né, uns 3 dias no caminho, né, dormindo em hotéis, e assim no dia 7, 8, 9, no dia 9, chegamos diretamente, fomos já para a fazenda, né, já fomos morar lá na fazenda, e aí, daí lá tinha muitas coisas a fazerem, né, pessoal? Me lembro do dia 11. Quem não lembra desse dia, né? 11 de setembro de 2001. Quem não lembra, né, daquele atentado que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? As Torres Gêmeas. Pois é, então foi bem nessa época, né? Chegamos no dia 9, dia 11, aconteceu isso. Foi uma coisa assim que nos pegou de surpresa, né? Tanta gente, né? Mas assim, foi um mal que aconteceu bem exatamente no período dos dias que a gente mudou, né? Então, chegando lá, né, foi assim, eles começaram a fazer aí o trabalho de arrumar aquela terra, porque estava com muita juquira, né? E tinha que plantar, né? Então foi aquela correria para até dezembro estar pronta a terra, né? Arrumar, catar raiz, né? Botou fogo. De noite eles teve que ir lá apagar fogo, porque o fogo estava invadindo, deu vento, né, de noite, e estava querendo pular, então eles tiveram que apagar o fogo, foi aquela correria. Muito trabalho lá, foram catando raiz para poder plantar ainda em dezembro lá, né, final de novembro, dezembro, começar a plantar, então foi uma correria, né, porque setembro, né, até chegar, era pouco tempo. Daí a gente mudou assim, era uma casa que tinha 3 quartos, a sala e a cozinha. Aí ela não tinha banheiro ainda, a gente tinha que ir tomar banho, pessoal. Andava um pouco numa distância assim, que lá na caixa d'água, aí tinha que tomar banho lá. Os banheiros eram lá. Aí a gente ia lá na caixa, perto da caixa d'água para tomar banho, né? E daí com essa dificuldade toda, aí meu esposo conseguiu, com o tempo ele... Aí com os dias lá ele conseguiu lá, fez lá uma área e o banheiro, né?
Aí o que aconteceu? Dividimos, né? Eu fiquei com a parte da cozinha e um quarto para mim, porque eu só tinha o Jonathan e a Rebeca pequenininha. O Jonathan tinha 5 anos e pouco e a Rebeca era bebezinho. Então a gente ficou com a parte da cozinha e a parte de um quarto. Aí dividimos guarda-roupa, inclusive esse guarda-roupa meu aqui, ó. Eu colocamos assim na porta da sala para dividir, entendeu? Daí minha sogra e os filhos dela ficou na parte da sala e 2 quartos para eles, e eu e meu esposo com as crianças ficamos com a parte da cozinha com um quarto, e daí meu esposo tinha feito uma área assim, né, com a cozinha, né, junto com a cozinha lá e o banheiro. Aí ficou bom. A minha sogra fez lá para ela a pia, arrumou a pia lá mesmo, né, na janela de lá para ficar a pia. Assim foi o início, foi uma época bem complicada, porque assim era bem trabalhoso, assim, mas graças a Deus as coisas foi andando, foi indo, e vemos assim que progredimos sim, Deus tem nos abençoado também, né? Então, pessoal, hoje eu posso dizer assim que já acostumamos aqui, o importante é onde a gente for, né? Mudar de cidade, seja numa cidade, seja na outra, a gente tem que levar Deus na nossa vida. É Jesus, nosso companheiro, a nossa vida tem que ter Deus em primeiro lugar, né? Se não for Deus para nos acompanhar, o que seria de nós? E também existe um ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Esse ditado quer dizer, pessoal, isso quer dizer, né? É um incentivo para que as pessoas possam estar fazendo, né? Algo, trabalhando, fazendo, prosperando. Isso é bênção de Deus, né? Então, pessoal, só resumindo agora, falando de... Eu sei que teve vários períodos, né? Aí depois minha sogra conseguiu comprar outra terra de lá, como eu já falei, onde meu esposo está trabalhando, onde temos a nossa outra roça lá, entenderam? E lá, é de lá que meu esposo tira sustento, né? E já conseguimos sim, compramos aquela casa onde vocês sabem que a gente mudou, porque alaga, não sabíamos, nem imaginava que alagava, mas com o tempo ela alagou, né? Porque o rio é lá próximo, então o rio vai enchendo e alaga. Então tá dando de alagar, mas nós não sabíamos, assim, né? Não imaginávamos que ela alagava. Mas então conseguimos comprar lá, a gente mudou, e depois a gente comprou essa daqui agora, onde estamos aqui. Então, Deus é bênção, né? Se não for Deus nas nossas vidas, o que seria de nós? Você tem que estar no lugar onde você sabe que vai ter retorno, vai te ajudar, né? Não adianta você estar num lugar que não compensava. Talvez procurasse mais, né? Com mais tempo, né? Tinha que ter mais tempo para procurar, né? Mais terras em outras partes lá. Mas as partes onde eles encontraram não deu certo. Não deu como comprar. Então a gente veio, né? Então quer dizer, Deus nos abençoa. De um versículo que fala na Bíblia, onde Ruth falou para a sogra dela, né? O teu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei, né? Ela falou desse jeito, né? Porque o teu Deus será o meu Deus, né? Então, esse texto fica para nós o seguinte, que aonde a gente ir, seja onde for, ou você mudar de país, ou você mudar de cidade, ou você ficar na sua cidade, aonde a gente for, Deus irá conosco, Deus é contigo, por onde quer que andares, né? Como fala lá no versículo também, como ele falou para Josué, não pasmes nem te espantes, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque Deus é contigo, né? Então, que fica para nós esse versículo aí, né? Que onde a gente for, Deus é conosco, então está sendo abençoado, né? Agora, se você for fazer algo que Deus não aprova, não faça não, porque daí Deus não é contigo, né, pessoal? A gente tem que fazer coisas que Deus aprova, Deus está conosco, né? Não adianta a gente ficar falando, eu quero fazer uma coisa que Deus não está aprovando, né? Aí as pessoas fazem muitas coisas erradas, dá errado daí, né? Como é que... E quando se fala em profissões, tem muitas coisas aí que não é aprovado por Deus, né? E se não é aprovado por Deus, não entra não, que a coisa vai dar errado lá na frente, né? Porque se Deus não aprova, como é que a pessoa vai encarar uma coisa que já sabe que Deus não aprova, né?
Então a gente tem que saber muito, tem que ter sabedoria, né? Procurar aí fazer as coisas de agrada-te do Senhor. Como diz também um versículo que diz, agrada-te do Senhor e Ele fará o desejo do seu coração. Não tem um versículo que fala assim? Pois é. O que estamos dando para agradar a Deus, né? O que estamos fazendo? Será que estamos sendo privilegiados para Deus fazer aquilo que nós queremos? Será que estamos agradando Ele realmente? Né? Temos feito coisas que agradam o Senhor. E o que é que agrada a Deus? Começa por aí, né? O que é que agrada a Deus? Então, agrada-te do Senhor e Ele fará, né? Às vezes queremos só o bem para nós, as bênçãos para nós, tudo que venha de bom para nós, mas não queremos também fazer por onde merecer isso. Então, o que queremos para a nossa vida? Será que estamos procurando realmente agradar ao Senhor, né? Para que Ele atenda os desejos do nosso coração? Há um outro versículo que diz, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastar em seus próprios prazeres. Muitas vezes queremos assim, queremos coisas que não é concernente à vontade de Deus, né? Queremos coisas só para o nosso prazer, né? Para a nossa vontade, para o nosso ego, né? Então não é bem assim, né? Tem que fique para meditação, né? Para nós, às vezes nem tudo aquilo que queremos é algo que é realmente necessário. Não é errado procurar adquirir bens, não é errado você querer melhorar a condição financeira, né? Mas tudo na medida certa, né? Trabalhando, vai adquirindo com o jeito certo, não é mesmo? E é assim, pessoal, e assim Deus vai nos abençoando, capacitando, né? Progredir sim, é bom, mas da maneira certa, sem prejudicar os outros, né? Fazendo o seu trabalho, né? Trabalhando, vai adquirindo, e vai indo, assim Deus abençoa também. Pessoal, eu tenho muito a agradecer a Deus também. Deus tem nos abençoado, né? Deus tem nos abençoado aqui onde estamos. Já acostumei aqui, é um lugar em que eu também gosto, né? Eu gosto daqui, realmente posso dizer que eu gosto daqui, porque é um lugar que já convivemos aqui mais de 20 anos, então já acostumamos com este lugar também, já nos adaptamos, sim, já nos adaptamos. E é isso aí, pessoal. Deus nos abençoou e Ele continua nos abençoando, porque Deus é conosco, né? Só você que ainda não foi lá nos meus shorts, nos meus vídeos de shorts, vai lá, pessoal. Tem uma trend que fizemos aí do cuscuz recheado. Vai lá dar uma olhadinha para você como é que ficou legal, tá bom? Você que ainda não viu, vai lá. Essa do cuscuz recheado aí. Vai lá e deixa seu joinha, deixa seu comentário e veja os outros também, tá bom? Um abração para vocês e tchau!